Pai querido, nós pedimos a Tua direção daquilo que vamos falar, a unção fresca para esta noite. Senhor, nós reconhecemos que sem Ti nada somos, e nada podemos fazer, mas também reconhecemos e acreditamos que contigo somos mais do que vencedores e que as palavras que são ditas por nós, quando vindas diretas do Teu trono, elas são palavras que nos alentam, são palavras que nos edificam, são palavras que nos fazem tomar novos rumos, rotas melhores. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler um versículo para basear a nossa palavra desta noite. Está em Êxodo, capítulo 13, e o versículo é o 17. Diz assim, Êxodo 13, versículo 17, diz assim: Ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Porquanto entendeu o Senhor, aí vem 2 pontos, o que ele entendeu? Para que porventura o povo não se arrependa do passo dado, ao deparar-se com a guerra e volte para o Egito. Amém? Nós demos o título para essa mensagem apenas para localizar, apenas para você lembrar. A melhor rota. Quando nós vamos fazer uma viagem, ou como vamos a um lugar que não conhecemos, principalmente não conhecemos, e às vezes até hoje em dia, até onde conhecemos. Por exemplo, a gente tem o GPS, coloca no carro, deixa eu colocar aqui o que o Waze está dizendo, o que o outro GPS, o outro aplicativo está dizendo, é melhor por quê? Porque ele vê do alto, ele vê de cima. E quando ele vê, ele percebe engarrafamentos, percebe acidentes, percebe impedimentos, e ele te sugere rotas. E muitas vezes, já aconteceu isso comigo, nas andanças que tem aí, visitar as igrejas, a Baixada Fluminense, lugares que eu às vezes não conhecia, e coloca uma rota. E se você configura pelo caminho mais curto, é diferente de configurar por menor tempo. Porque muitas vezes o caminho mais curto vai te levar para uma comunidade, um lugar perigoso, e já aconteceu isso com muitos colegas meus, comigo já aconteceu. Então, é necessário nós termos atenção quando programamos uma viagem, uma rota pelo GPS. Não sei quantos já passaram por experiências desagradáveis, ou quantos já viram pessoas que já passaram por experiências desagradáveis. Em Isaías capítulo 55, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Dando continuidade a tudo aquilo que temos falado e falamos hoje de manhã, sobre seguir um propósito, entender o propósito de Deus, é inadmissível, na minha visão, que nós aceitemos seguir a Jesus, mas não aceitemos a sua rota.
combina, é incoerente. Eu dizer que quero andar pela estrada, eu quero andar com Jesus, mas eu quero escolher qual é a minha estrada. Não bate. Primeiramente, porque ele veio de cima. Ele é o nosso melhor GPS. Mas o mais importante não é isso. O mais importante, embora isso seja muito importante, o mais importante é que ele declara, você lê a palavra, ele declara que ele tem responsabilidade sobre nós. Ele, em vários momentos das Escrituras, ele diz que eu quero ser o seu Deus e você será o meu povo, vocês serão o meu povo. Ele promete nos guardar. Ele tem responsabilidade quando nós temos compromisso com Ele. Mas quando nós não temos compromisso com Ele, Ele continua sendo fiel ao desejo dEle, mas nós não podemos culpá-lo pelos passos errados que damos. Eu quero falar sobre rotas nessa noite, digo, e juntamente com os irmãos, nós raciocinamos e dissemos, eu tenho seguido, eu tenho confiado na rota que Deus tem me dado? Eu tenho usado qual caminho? O mais curto? O mais longo? Nós estamos numa geração que tem muita pressa. Nós somos uma geração que gosta do atalho. Nós queremos... O computador que eu lembro que eu tive o primeiro era 128 kbps. Eu não sei se você entende o que é isso. Quem não sabe o que é isso, que eu também não sei. Mas era muito lento. Ele não tinha memória, ele tinha uma vaga lembrança. Né? Hoje as pessoas estão achando que 1 terabyte já está sendo pouco. Porque nós somos uma geração de apertar o botão e ver a resposta. E com isso nós estamos perdendo momentos preciosos com Deus. Momentos onde Ele reserva para nós experiências caminhando conosco, e nós queremos o encontrar, ou encontrá-lo lá na frente, já com as soluções. O que Deus pretendeu ao levar o seu povo por um caminho mais longo, quando os tirou do Egito? Então, repetindo o versículo, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou. Não guiou quem? O povo. Pela rota da terra dos filisteus. Embora esse fosse o caminho mais curto. Porquanto entendeu o Senhor, que porventura o povo não se arrependa do passo dado. O que nos faz arrepender do passo dado? O que Deus pensou? Esse povo vai desistir. Voltando antes de Faraó ter liberado, aqui mesmo em Êxodo, quando Moisés vai conversar com Faraó e dizendo que ele se propõe a fazer, eu vim aqui para tirar o povo e tal, os irmãos conhecem a história, se não conhecem lendo a Bíblia, tem os filmes aí passando, né? Faraó tenta negociar com Moisés, porque Faraó ia perder, na cabeça de Faraó ia perder muitos trabalhadores, milhares de pessoas, que estavam ali num estado de escravidão, mas estavam trabalhando, construindo, fazendo tijolos e tal. Então, na cabeça dele, era essa a preocupação. Esse povo não pode ir. E na cabeça de Moisés, ele disse, esse povo não pode ficar. Porque ele precisa prestar adoração a Deus. Ele precisa prestar um culto. Então, quando Faraó percebeu que ele estava perdendo, ele começa a negociar. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado e minha amada. Todos sabemos que o Egito é uma figura do mundo e que Faraó é uma figura de Satanás. Todos sabemos. É uma figura. Assim como Faraó negociou ou tentou negociar com Moisés, preste atenção que Deus não quer 99% seu, mas o Satanás aceita ficar com 1%.
Ou seja, Deus não divide a glória dele com ninguém, ele não se contenta de ter 99% da sua vida ou da igreja dele, ele quer ter a totalidade, ele quer ter um exército. Por quê? O corpo não pode ser mutilado. Mas o inimigo aceita, com que intenção? Que ele sabe que ele vai negociar contigo, e se hoje ele pega um dedo, amanhã ele pega um braço, depois ele pega uma perna, depois ele pega um corpo inteiro. E ele é muito sutil nas negociações. Ele é muito sutil nas propostas. E quando o Faraó negocia com Moisés, ele mostra verdades para Moisés. Ele não inventou nada. Vocês vão embora? Mas por que vocês querem ir embora? Temos que prestar um culto a Deus, mas pode prestar um culto aqui, eu passo a deixar, vocês podem fazer a igreja de vocês aqui. Igreja de Cristo no Egito. Pode fazer, sem problema não. O que ele antes não queria, ele disse. Mas ele não estava querendo ou concedendo uma adoração a Deus. Ele não estava era querendo perder o pessoal que estava trabalhando para ele. Quando ele vê que ele perde, ele propõe que o povo então vá, mas não vá muito longe. Essa é a segunda proposta. Por que ele está fazendo isso? Porque vocês podem precisar de ajuda. Você já imaginou vocês no deserto? Dá uma dor de barriga? Não literalmente a dor de barriga. Dá um problema. Onde vocês vão? Voltam aqui, onde vocês conhecem, 400 anos. E eu estou pronto, de braços abertos. O mundo está sempre de braços abertos. Para aconselhar seu filho, para aconselhar você no casamento. Não faltam conselhos, não faltam pessoas. Só bater na porta do mundo e ele vai te dar. Não vai funcionar, mas ele vai dizer: ô, miga, eu vou te dar a solução. Você está bobeando. A intenção, ele acha que está ajudando, mas ele está atrapalhando. Quando o faraó propõe isso, ele tinha absoluta certeza que quando acontecesse o que realmente aconteceu, no povo já muito longe, já tinha passado o Mar Vermelho, já estava do lado de lá, o povo começou: essa comida não chega, meio-dia e 15, lá meio-dia, mas tinha chibatada, mas tinha comida, a gente comia com chibatada, mas comia. O povo começou a reclamar das cebolas, que eram boas. Eu quero ir ao Egito um dia só para comer cebola de lá, diz que é um negócio fantástico, né? O povo reclamando das comidas, e se tivesse perto, eles voltariam, e o faraó sabia disso. Porque há pessoas que não se importam de serem escravizadas, desde que eles tenham as suas vontades atendidas, vontades materiais, da carne. Há casamentos, irmãos, que estão em estado deplorável, e a pessoa, o casal, ou o marido ou a mulher, não enfrentam no sentido de renovação, com medo de perder alguma vantagem. Sim, meu marido me bate, mas também o meu cartão de crédito tem 20 mil de saldo. Infelizmente. Eu estou falando do que eu já aconselhei com minha esposa, casais. Pastor, ele não é de todo ruim, não. Ele me dá uns 3 tapas por semana. Já deu mais, já melhorou muito, agora são só 3. Ele faz isso ou faz aquilo. Mas ele é um pai muito bom. Não deixa faltar nada para os filhos. Então, pastor, para que os meus filhos não sofram, eu estou me sujeitando a isso. O que é isso, meu irmão? Você não conhece Jesus? Que Jesus que diz assim: olha, para os seus filhos se darem bem, você tem que sofrer. O que é isso? Primeiro que os filhos não são seus, são dele. E se ele não cuida dos filhos, pode esquecer que ele não vai cuidar de você. O que é isso? Então, o que levou Deus
Primeiro, o caminho mais perto era um caminho da terra dos inimigos. A rota mais curta sempre é a rota dos inimigos. Por que eu digo isso? Na nossa vida hoje aqui. Ali ele viu e disse assim, olha, por esse caminho aqui dos filisteus é o melhor caminho, mas tem os filisteus. E esse povo, embora tivesse algumas armas, eles saíram com algumas armas, eles não sabiam guerrear. Então o caminho mais curto é o caminho quando nós não aprendemos a guerrear batalhas espirituais. Nós queremos as soluções. É aquele caminho que, por exemplo, sem nenhuma objeção à revelação da palavra de Deus, nós aqui temos e damos, os irmãos sabem disso, mas são aqueles que só querem a revelação sem passar pelo crivo da palavra de Deus, sem mudança de vida. Ele quer entrar num lugar que ele é chamado a entrar com outras vestes, mas ele quer entrar com as vestes naturais, simbolizando aí lá a nossa chegada lá no céu. Então, esse caminho mais curto, por que ele é perigoso? Porque ele é um caminho que não dá base para a gente. É um caminho onde nós não aprendemos a Bíblia, é um caminho onde nós não suportamos os ataques do inimigo, não suportamos as privações, não é provações, privações. Mas eu entrei para a igreja, me disseram que era o melhor negócio do mundo. Foi eu entrar para a igreja e perdi o emprego? Me falaram errado dessa igreja, ou me falaram errado desse evangelho. Me disseram que se eu aceitasse Jesus, tudo mudaria na minha vida, e muda mesmo. As coisas velhas já passaram e é isso, que tudo se faz novo, mas não do jeito que você está pensando. Então esse caminho mais curto é um caminho perigoso, porque é o caminho onde nós queremos a pizza pronta. Nós não queremos trabalhar com a massa. Isso significa caminhar com Jesus, com Deus, por um tempo onde você sinta que as suas pernas estão firmes espiritualmente e você tenha um novo linguajar, uma nova fala, uma nova forma de servir a Deus. É um caminho aparentemente mais leve, mais fácil, mais curto, mas é sem alicerce. Na rocha demora mais. Caminho longo você demora mais a chegar, mas muitas vezes você não chega num caminho mais curto, porque você desiste de tanta coisa que você vê. Por quê? Porque ele é um caminho sem experiências vivas. É possível que uma pessoa aceite Jesus hoje, venha para a igreja, vá para a sua igreja, a igreja A, B ou C, e com uma semana ele já tenha revelações, experiências com Deus de milagre. É possível. Mas é possível também que nessa uma semana, um mês de crente, um mês de mudança de vida, você encontre agora sim uma provação e você jogue tudo para o alto, que você desista. Por quê? Porque você não está preparado. Por que você não está preparado? Porque você não caminhou ainda com Deus. Eu só quero fazer uma diferenciação aqui. Nós não temos um tempo estabelecido. Olha, se você ficar 1 ano, você já está bom. Se você ficar 6 meses, não. Uma pessoa com 1 mês, ele pode estar disparado na frente de alguém que está 2 anos, 3 anos. Eu estou falando de vivência diária, de comer diariamente a palavra, de ouvir diariamente Deus falar contigo, e você ter prazer de conversar com Deus. É quando preferimos seguir a Jesus, sem procurar conhecê-lo bem. Ao primeiro sinal de guerra ou de perseguição, logo pensamos em voltar atrás. Eu peço perdão aos irmãos, eu já citei isso aqui 1 ou 2 vezes, mas
está próprio para que eu não estou me lembrando de uma outra assim que veio na minha cabeça, mas nós evangelizamos, nós que eu digo, a nossa igreja, que eu pertencia, evangelizamos uma irmã, e ela veio de uma outra seita, com a vida toda destroçada, ela servia o inimigo, e ela aceitou Jesus, mas nós percebemos que não demorou tanto, 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela começou a ter aflições, e ela tinha recaídas, e um dia, nós achando que ela já estava numa boa, tranquila, ela é tomada novamente pelo inimigo, na nossa frente, e eu, minha esposa e mais alguns que fizemos aquele trabalho, indo lá pela igreja, ficamos apavorados e perguntamos, gente, o que está acontecendo? Então, será que foi falso o que fizemos? E alguém sabiamente respondeu, disse, não, ela não aceitou genuinamente andar com Deus. E fomos conversar. O que está acontecendo? E descobrimos que ela estava caminhando com Deus, mas levando alguns apetrechos com ela. Seu marido, que estava totalmente fora, outras questões. E oramos de novo, repreendemos aquilo, mas ela queria a solução mais rápida. E ela disse, me disseram que, mais ou menos isso, não com essas palavras, não vou me lembrar, isso tem 30 anos, mais ou menos, sei lá. Eu quero a resposta. E aí um dia ela, para surpresa nossa, veio dizer, eu vou voltar lá para o meu antigo métier, porque eu não estou aguentando viver essa vida. De quê? Vida de enfrentar dificuldades. Mas todo o tempo o Senhor estava dirigindo o povo, Ele promete nos dirigir. Que dificuldades? Dificuldades que você não imaginou que pudesse ter, de novo falando sobre aquilo que Jesus fala numa das suas 2 parábolas, que nós temos que assentar, fazer conta, qual homem que vai construir uma torre? Ele não faz cálculos, ele tem que fazer cálculos para que não fique no meio e as pessoas dizem, olha, parou. Então seguir a Cristo, seguir o Evangelho, não pode ser pelo caminho mais curto. Você pode ter uma decisão imediata, sim, eu quero, rápido. Estava conversando com uma pessoa no meu escritório ali, e a pessoa queria aceitar Jesus, falou, você vai para casa, é assim, 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 pensa, conversa. E ele disse, não quero conversar, eu quero agora, quero aceitar Jesus agora. Eu falei, então vamos fazer a confissão agora. Confesso com a minha boca que Jesus é o meu Senhor, como diz a palavra, é Filho de Deus e tal, renego tudo isso. Aceitou. Ele não quis, isso pode ser imediato, mas tem uma caminhada. E esse caminho mais curto nos leva quase sempre a arrepender do passo dado, da decisão tomada. Então, um caminho curto é quando você quer solução imediata para uma coisa que não pode ser imediata. Há um milagre de Deus, que esse eu nunca vi ser trabalhado para demorar. Eu nunca vi, vocês irmãos podem ter visto, mas eu nunca vi. Tem cura que demora, tem libertação que às vezes demora, vai e volta até ficar totalmente liberto. Mas esse que eu vou falar é papum, não pode ser, e você vai entender. É quando o Senhor coloca na sua vida a paz. Eu preciso de paz, toma, recebe, tem que ser na hora, porque se não for na hora, demorar 1 semana, você pode se jogar debaixo de um carro, ficar aflito e tudo. Esse é um milagre imediato, pode procurar. Você recebe aquele alívio, já foi transformado, e diz assim, o Senhor me regenerou, a partir dali agora você vai caminhar com Ele, mas a paz que te faltava, e que fazia com que você pudesse tomar decisões absurdas, essa paz envolve a sua vida imediatamente, podem testar, e o sentido é esse. Não, daqui 1 mês e pouco você vai ter paz. Você pode morrer no meio do mês com guerras.
Então, esse primeiro caminho é o teste da fé. É um teste da fé. É importante que nós entendamos que, se Deus quer que nós enfrentemos coisas grandiosas, Ele vai nos treinar. Eu imagino esse povo, irmãos, andando e tal, aquela terra de felicidade, o Senhor tirou, aí daqui a pouco eles enfrentam mais lá na frente outras situações, e nós sabemos, são 40 anos enfrentando no deserto coisas tremendas e perigosas, mas o Senhor foi trabalhando a fé. Então esse primeiro momento é o teste da fé. Você aceitou Jesus, você é um crente novo na fé, você precisa, entre aspas, pagar um preço para que você chegue ao nível de fé daqueles que já caminharam um tempo. De vez em quando alguém chega e diz, eu queria ser igual fulano, queria ser igual a irmã fulano, ou irmã de fé, ou irmão de oração. Pague o preço, irmão. Sabe quanto tempo ela tem orado, quanto tempo ela lê a Bíblia, quanto tempo ela ajoelha, e você quer ter exatamente agora o que eles tinham. Paulo enfrentou isso com pessoas, disse assim, como é que é a idade, quanto é que custa? Não é assim, mas é uma vida de teste de fé. O caminho mais longo é o caminho da convivência diária com Deus. Eu não precisava nem falar disso, mas convivência com Deus por mais tempo. Quanto mais tempo passamos ao seu lado, mais aprendemos. Essa experiência nos ajuda a confiar mais em Deus. Esse é o ponto onde nós passamos a conhecer e confiar. Uma coisa é ter fé, outra coisa é confiar. É a mesma coisa, pastor? Não é não, são primos. Não é a mesma coisa. Ter fé é eu dizer assim, não, eu tenho fé que fulano com aquele dinheiro todo pode pegar aquele dinheiro e fazer isso assim e resolver a minha vida. Eu tenho essa fé, mas eu não confio que ele vai fazer. Quando você confia, você entrega. E a entrega, o que é a entrega? É espontânea. Aí é por fé, mas é por confiança. Quando eu confio, eu demonstro para as pessoas em quem eu confio, ou para Deus em quem eu digo que eu confio, que apesar de eu ter medo, eu tenho caminho. Não é pecado o crente ter medo. O que está errado é ele andar medrosamente, ele viver medrosamente. Mas não é errado. Você imaginou, meu irmão? Você está andando ali, minha irmã, e de repente você dá de cara com um leão. Eu não tenho medo, não, o Senhor está comigo. Eu vazo, irmãos. Você pode ficar lá tentando converter o leão, eu vou vazar. São medos, porque você sabe o que é o perigo. Mas se você não tiver situação de como resolver, está na Bíblia. O leão vai ficar empanzinado, sem comer. Não é verdade? Daniel. Mas em outras situações. Quantos exemplos nós temos de perigo? Eu não sei quantos aqui já passaram por algum assalto. Alguém já passou por assalto? Vamos orar mais, irmão. Tem muita gente sendo assaltada aí. Mas nós passamos por um assalto. E tem hora que não tem o que fazer. Você tem que falar, Senhor, está contigo a bola. Nós já passamos por isso, vindo de um retiro. Os irmãos lembram, os irmãos antigos que foram nesse retiro em Angra, lembram disso. Eu era o carro da frente, e fecharam e saltaram 3, 4, eu não te conhecia ainda, senão já dava, nem precisou. E ele chegou, eu falei, vamos ser assaltados. Ele desceu do carro, 3, 4, aquele, e o meu era o primeiro da fila ali, junto com mais 2. E quando ele chegou no meu vidro ali, tentou abrir a porta estava travada, naturalmente. Ele bateu no vidro assim, eu bati no vidro assim, eu abaixei o vidro e disse para ele, cara, você vai me assaltar? Eu sou um pastor, estou indo para a igreja. Ele fez assim, ó. Passou na frente do carro, fez assim e disse, vaza. Eu vazei.
Liguei para todo mundo que estava atrás de mim, os irmãos estavam todos, eu era o primeiro da fila ali, e eles começaram a desviar, mas em 5 minutos também. E eu fui no carro olhando pelo retrovisor, as pessoas deitando no chão, recolhendo tudo deles, e eu pensando, o que aqueles caras pensaram? Quem é esse cara desse centro azul? O cara bateu continência para ele, não bateu continência, mas fez assim e mandou vazar. Você já vazou? Já, né? Mas eu não tinha saída. Uns trabucos na mão, 4, 5, eles ficam apavorados, com medo. Às vezes ele mata a pessoa porque se assustam e matam. E eu falei, você vai me assaltar, cara? Eu sou um pastor, estou indo para a igreja, estava eu e Vera e mais 2 irmãs no banco de trás. Ele fez assim, ó. O que significa isso? Fala para mim. Eu deduzi. Isso. Mas no mínimo, isso. Esse cara era desviado. Esse cara sabia quem era o Deus que eu estava falando. É nesse ponto que eu quero tocar. Às vezes nós estamos com medo, mas o inimigo sabe mais quem é o nosso Deus do que nós sabemos. Eu vou repetir. Às vezes, o inimigo sabe mais quem é o Deus que eu sirvo do que eu mesmo sei. É verdade. Você pode olhar na Bíblia. Ih, vê aquele povo no México, não. São os filhos de Jeová. Os caras abriram o mar vermelho. Os caras fizeram não sei o quê. A muralha caiu. Já pensou a cabeça? Quem está chegando lá? Que bandeira é aquela? Ih! É o caminho de conhecer e confiar. É o caminho com raiz. Irmãos, eu não entendo como eu quero ser um engenheiro sem estudar. Quando você chamar um engenheiro para construir sua casa, pergunta para ele, pede o diploma dele. Você sabe lá se é falso? Médico tem um monte de falso aí, aqui na igreja não tem não, mas aí fora tem. De vez em quando estão prendendo. Você imaginou? As pessoas, o cara não era médico, ele passou por médico, tinha jeito de médico, pinta de médico, jaleco de médico, estetoscópio de médico, mas não era médico. Como é que eu quero ser um servo do Deus Altíssimo sem raiz? Hoje o irmão colocou aqui, né? Quando Jesus nomeia os 12, e ele diz, os 12 vão e voltam, Jesus, o seu nome, em seu nome até os demônios se nos submetem, porque para eles, as coisas mais difíceis eram vencer os demônios. Eles ficaram apavorados quando veio aquela ventania, aquela chuva, e eles estavam no barco, eles falaram, vai capotar, porque eles criam que havia uma entidade demoníaca que afundava os barcos, e eles disseram isso. Aí Jesus, quando acalma tudo e sossega, eles perguntam, quem é este que até aos ventos e às águas manda, e eles desobedecem? Então eles estavam satisfeitos com pouca coisa, eles estavam satisfeitos com aqueles que já estão vencidos, de vencer aqueles que já são vencidos, digo. E Jesus diz o seguinte, vocês estão felizes porque eles se submeteram? Vocês têm que estar felizes antes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, e chama-se raiz. É o caminho do novo tempo, irmãos. Já pensaram o que é passar 400 anos, mais de 4 gerações? Se eles vivessem 100 anos, 4 gerações. 400 anos. O povo acostumou com um padrão de vida, um padrão de ensino, um padrão, uma prática religiosa. Agora, Deus queria mostrar o quanto vale a pena andar com Ele. Novos tempos, nova vida. E como nós temos dificuldade de testar pelo menos isso. Eu falei uns 2 domingos aqui, eu não gosto de ficar cobrando, você fez. A pessoa fala, fiz, pastor. É bom nem perguntar, que às vezes eu estou fazendo e mentir também, que não fez, está falando para me agradar, né? Mas eu falei, irmãos, vamos jogar a palavra, vamos orar. Pastor, eu não oro não, mas eu levo para a pessoa de oração. Já está bom. Mas você tem que orar. Pastor, mas eu acho que Deus não me usa. Como é que você vai saber? Você tem que orar. Isso é uma novidade de vida que Deus quer falar com você. É uma novidade de vida. Antigamente não eram todos que podiam falar com Deus, só o sacerdote.
nesse sentido de resolver problemas. E agora Jesus rasga essa separação, esse véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagava, agora brilha, e cada dia brilha mais. Havia um véu denso. E Jesus abriu e nos introduziu à presença do Senhor. Nós precisamos saber disso, e Deus quer te mostrar coisas novas. Meu amado e minha amada, como é que você sabe se Deus ouve ou não ouve a sua oração, se você não ora? Eu quero te fazer uma pergunta e não precisa de levantar a mão. Guarda para você, e em casa você chega e conversa com Deus. Você tem orado com pessoas por elas? Eu tenho orado, Senhor, abençoa todos que estão doentes. Meu irmão, me poupe. Senhor, abençoe todos os desgraçados que estão passando por... Não, meu irmão, você já sentou com a pessoa assim? Hoje uma irmã veio aqui, pastor, eu queria falar com o senhor, que eu estou com dificuldade assim, por isso eu não estou fazendo isso e isso, eu estou com um problema aqui no meu joelho. Eu falei, espera um minutinho, porque já tinha mais gente para falar comigo, senta ali um pouquinho, eu já vou orar pelo seu joelho. Essa é a minha função, não como pastor, como servo de Deus, é a minha função. Agora, se o joelho vai ficar bom ou não, isso não é da minha conta, mas eu orei com fé. Você vai chegar um dia que você vai descobrir que você, eita, Deus me ouve. Não, e se Ele me ouviu agora, Ele vai me ouvir de novo. Primeira coisa, a primeira mudança vai acontecer dentro da sua vida, da sua casa. Você vai começar a repreender, inimigo, sai daqui, essa confusão aqui dentro, essa bagunça, essa briga, sai daqui em nome de Jesus. E você vai falar com tanta autoridade, porque você vai ver que Deus te escuta. Nós temos deixado de conhecer e confiar em Deus, porque esse caminho é também o caminho da desconstrução. Desconstruir tudo aquilo que te impede de crescer. Você imaginaram, irmãos, 400 anos ouvindo e vendo o que os egípcios faziam, qual era a cultura deles. Alguns aderiram a muitas coisas deles, ou todos aderiram a algumas coisas, ou muitas coisas, e depois você ouvir Deus, está tudo errado. Vocês vão seguir agora um Deus só, vocês têm muitos deuses aí, vocês vão seguir um Deus. Mas antes de falar isso, Deus humilhou os deuses deles, as pragas, cada um tinha um significado, um Deus. Ele disse, eu vou mostrar que eu mando mais do que ele. Por isso é que não chegou lá, Deus tinha poder, liberta, vai, sai todo mundo, tem umas pragas primeiro, porque eu quero que todo o povo, inclusive o meu povo, mas todo o povo diga, esse Deus é o eu sou. Esse é o caminho da maturação. A Bíblia fala, orienta, o apóstolo Paulo orientando, que nós não devemos dar um cargo de responsabilidade espiritual aos neófitos na fé. Aquelas pessoas que acabaram de aceitar Jesus. Você pode matar essa pessoa. Nós aqui temos um critério de não colocar a pessoa para fazer alguma coisa no nível espiritual. Não estou falando de não colocar ali, ajuda aqui, ajuda ali, ajuda. Não, estou dizendo quando você tem guerra com o Espírito Santo. Aqui está falando de guerra, ele não deixou passar lá, porque ali tinha os filisteus. E se você não está preparado para guerrear, você tem que ter um tempo de maturação. O exército não chama pessoas de 14 anos para ir para a guerra. Aqui no Brasil não chama, lá fora não sei, mas aqui não chama. Porque você tem que ter um tempo de maturação, de entendimento. E nós vivemos nesse mundo tenebroso. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra as potestades espirituais que habitam as regiões celestes. É o tempo todo, irmãos. Obviamente, não, é o vizinho, mas ele está endemoniado. Se não está endemoniado, ele tem vontade de estar, ou ele está copiando quem está. E nós, para trabalharmos nisso, nós temos que ter um tempo de maturação, e você não consegue isso de uma hora para outra. Ressalva, se você estiver numa situação que você precisa enfrentar e não tem nada, o Senhor vai resolver contigo e acabou a conversa. Tá, não tem qual é o prazo, pastor? Não sei. Pode variar, mas tem que ter uma maturação.
Você tem que aprender a confiar, mas é esse caminho da maturação. Não conheço nenhum alcoólatra que começou bebendo 10 garrafas de cachaça de uma vez só. Não conheço. Acho que não existe. Também não conheço uma pessoa que tenha autoridade e fé. Pode acontecer nas exceções. Não estou falando das exceções, irmãos. A Bíblia não é de exceções. Não conheço alguém que tenha uma autoridade tal para curar levantar um camarada do caixão que está morto. Você nunca orou por uma gripe. Ele mesmo vai se sentir, não, está morto, já está até fedendo. Não foi isso que falaram para Jesus? Então, esse caminho mais longo é o caminho da intimidade e das revelações de Deus para a nossa vida. Uau, isso é muito importante, irmãos. Como é importante quando Deus fala conosco. Às vezes nós ficamos em dúvida. Será que foi Deus que falou? Quando você estiver em dúvida, faz um pacto com Ele. Senhor, se for o Senhor, vai acontecer isso. Mas, em alguns casos, não fale, não verbalize, pense. Porque o inimigo só sabe o que você fala, e se você falar, ele vai arranjar Senhor, se for o Senhor, entendeu? O diabo, ele parou no meio da conversa, eu estava acompanhando, mas o Senhor já captou. É o caminho das revelações. Se há uma coisa que Deus gosta é de falar conosco. Qual a necessidade, irmãos? Que Deus lá no Éden falou assim, eu vou bater um papo com Adão. Adão, como é que vai, Jeová? Bem, como é que estão aí as coisas? Deus gosta de conversar. Quando o povo sai com Moisés, e ele pede que Moisés construa o tabernáculo, é que ele disse, eu quero estar com vocês. Você pode até não ter vontade, mas ele tem muita vontade de falar conosco. É o caminho das experiências com Deus. E às vezes a gente fala experiência, a pessoa logo pensa assim, estou pensando aqui uma experiência. Mas não tem experiência. Eu nunca fui curado, não era aleijado, nunca estive no CTI, não tem experiência. Mas não é dessa experiência que eu estou falando. Isso aí já é milagre e tal, mas faz parte. Isso é muito legal. Mas a experiência é de você sentir Deus falar. Sentir. É a sintonia fina. É você aprender a ler o céu. É um caminho, sim, de milagres, mas é um caminho de coisas extraordinárias. O que é extraordinário? É aquilo que não é natural, não é ordinário. Deus quer falar conosco. E nós estamos com os ouvidos entupidos. Nós estamos atentos a outras coisas, mas Ele quer caminhar conosco por um outro caminho. Um caminho de maturação. Irmãos, aqui na Shalom nós não estamos com pressa de que a igreja até junho esteja num patamar. O nosso propósito é que a igreja cresça todos os dias até Jesus voltar. Mas ela não pare de crescer e nem volte atrás. Mas não se surpreenda se Deus nos usar para falar com você e levantar você, que nunca fez nada de excepcional numa igreja ou num ministério, e Deus falar assim, estou te levantando agora para você fazer isso. Me lembro a primeira vez que eu fui pregar, fui saudar os irmãos, falei, a paz dos irmãos, meu senhor. Eu estava mais nervoso do que, tremia mais do que vara verde. E quando eu fui pregar, foi numa igreja lá em Cabo Frio, eu nunca tinha pregado. E o pastor ligou para mim, irmão pode vir aqui fazer uma agenda? Olha, para cantar e pregar.
e eu com medo de perder a agenda para cantar e vender lá os meus CDs, LPs, eu falei, fechado. E eu falei, e agora, o que eu vou pregar? Irmãos, um dia desse eu estava olhando umas pregações que eu fiz há 25, 30 anos, eu morri de rir. Meu Deus, que coisa rasa que eu falei aqui. Mas é assim. Você se lembra quando você aceitou Jesus? Você se lembra do início da sua caminhada? Então, o que nós pretendemos é que você tenha paciência de uma caminhada mais longa. Nós não temos um prazo para dar. Aliás, eu até tenho. O prazo é que você nunca desista. Esse é o prazo. Mas, às vezes, nós chegamos aqui na igreja, de vez em quando chega a pessoa, de vez em quando não, chegava mais, agora parou de chegar com essa expectativa. Uma expectativa muito alta. Uma vez chegou um rapaz jovem, e ele foi conversar comigo que ele queria ser membro da igreja. Eu falei, que legal, eu queria conversar com o senhor, perfeitamente. E eu me lembro muito bem que ele chegou com uns envelopes debaixo do braço, e falou, deve ir a algum lugar trabalhar. E quando começamos a conversar, ele abriu o envelope, jogou tudo em cima da minha mesa, assim, vários cursos que ele fez. E eu saquei logo onde ele queria chegar, falei, mas meu irmão, mas para ser membro daqui não precisa ter curso não, pode até ser analfabeto. Não, estou te mostrando, eu fiz esse curso, eu sou graduado nisso. Deixa eu repetir, não precisa, irmão. Talvez você tenha mais graduação do que eu, que sou pastor. Você vai ficar assustado. Você pode ser mais culto do que eu. E agora? Como é que você vai fazer? Você vai querer tomar o meu lugar? Ele ficou ali uns 3, 4 meses, depois foi embora. Não aguentou. Por quê? Porque às vezes chega com a expectativa de eu quero o atalho, pastor. O senhor me conhece, pastor? Qual é o seu nome? Meu nome é Evangelista Fulano. Pô, que nome legal, eu já vi vários nomes. João 1, 2, 3 de Oliveira 4, já vi. Mas esse nome Evangelista, eu nunca vi. O nome é Evangelista mesmo? Não. É que meu nome é João, mas meu nome é Evangelista João. Não, seu nome não é Evangelista. Qual é o seu nome? Isaías, e não Pastor Isaías. É a expectativa. Mas você tem que caminhar com Deus. Então, algumas coisas nós não estamos tendo paciência de comer 1 quilo de sal junto com Deus. A gente gosta de comer para conhecer o irmão, tem que comer 1 quilo de sal. E com Deus? 10 gramas. Não, tem que comer 1 quilo de sal. E como é que é comer 1 quilo de sal com Deus? Primeira coisa é você confiar que Ele só vai te levar por caminhos mais elevados do que os seus caminhos. Primeira coisa. E segundo, Ele vai te ensinar a engolir sapo. Porque Jesus engoliu muito sapo. E se você quiser ser igual a Jesus, você tem que aprender a engolir sapo. Sabe o que é engolir sapo? Né? Ouvir desaforo das coisas que você não é e as pessoas dizendo que você é. Por amor a Jesus? Uau! Ele também fez isso. Chamaram ele de Beuzebu. Irmão, se me chamaste de Beuzebu, eu sendo Jesus, eu disse assim, 1, 2 e já. Voava. Mas ainda bem que Jesus não era eu, né? Debocharam dele na cruz. É o Senhor mesmo, filho de Deus, desce dessa cruz. Ainda bem que ele não desceu, porque senão nós estávamos lascados. Então, nós temos que confiar nisso, pagar o preço. Agora, não tem nada de humilhação, não. É você querer. E repito, uns alcançarão isso em 3 meses, 1 mês, 6 meses, outros alcançarão em 2 anos. Ou você pensa que o grande Paulo, conhecedor das Escrituras, o homem era o máximo. Ele era o máximo. Onde ele não encontrou com o profeta, não, tá, irmãos? Não foi o pastor Isaías que pregou, não. Para ele foi Jesus direto. Direto. Ele encontra com Jesus. Uau! Aí imagina ele. Quem são vocês? Ele, no início do ministério dele, ele fala isso, né? Vocês estão pensando que vocês são aqui. Eu não sou pior do que vocês não são melhor do que eu. Falando com os discípulos. Mas imagina ele chegando lá.
Ó, na hora que eu abrir esse olho aqui, que eu abrir o olho, que eu começar a enxergar, vou começar tudo aí, já vou entrar no... Senhor, não, vai ficar uns tempinhos aí, uns 2 aninhos, para você aprender com quantos paus você faz uma canoa, tá? Mas eu já sei, porque a cultura dele, os caras, eu já sei, ele vai mandar para falar para os judeus, porque judeu é culto, e ele é hebreu dos hebreus, hebreu de hebreus, de linha pura. Já sei que Jesus vai mandar ele falar com o judeu. Ele falou, não, você vai falar com os gentios, vai pregar para os gentios. Quem vai falar para os judeus? O bronco do Pedro. Pode olhar na Bíblia. Porque Deus fez as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, fez as que não são para confundir as que são. Qual é a melhor rota, então? A melhor rota é aquela em que você tem paciência para chegar no lugar que Deus quer te levar. Quanto tempo isso, pastor? Repito, não sei. Eu sei que há um tempo de maturação. Pega as árvores frutíferas, entra de brincadeira na internet, árvores frutíferas. Vê lá quanto tempo demora para uma árvore frutífera dar. Depende. O abacate dá num tempo, a laranja dá no outro tempo, o mamão. Então, qual fruto você é? Você é pé, é rim, é mão, é orelha? O que você é? Você tem tratamentos diferentes, mas vai funcionar para que o corpo funcione perfeitamente. Mas, para isso, você precisa aceitar que o Senhor te leve por caminhos mais longos. Tenha paciência com Deus. Quantos aqui estão vivendo um momento de espera? Pastor, eu estou orando, fiz um pacto com o Senhor que eu preciso disso assim, assim, assim. Eu estou orando. Eu queria que o pastor me ajudasse em oração. Ou queria que eu já estou orando com os irmãos. Tem alguém assim com algum projeto? Ó, quanta gente. Amém. Você tem um tempo. Os homens fazem planos, mas a resposta é certa. Vem da boca de Deus. Quando Deus me falou assim, eu vou te levar para abrir uma igreja, você vai começar um ministério. E eu já sei o que ele vai fazer. Já sei. Eu andava com um na rua, e aí, onde você está? Eu estou sem igreja. Eu falei, nós estamos abrindo uma igreja. É mesmo, onde vai ser? Aqui por Icaraí, mais ou menos ali. Pô, anota meu nome aí. Teve uma irmã que, inclusive, quando eu disse que eu ia abrir uma igreja, ela falou assim, eu já quero dar o dízimo. Não, irmão, não tem igreja, vai dar dízimo para mim, não está certo, espera. Lembra dela? Mas eu queria. Aí fui anotando os nomes. Um dia, conversando com um irmão em Cristo, que já tinha sido da minha igreja, ele falou assim, mas Icaraí, por que você não pensa em Itaipu, Piratininga? Eu falei assim, eu não vejo nada por aí, eu morava para lá. Aí aquilo ficou no meu coração, falei, vamos dar uma olhada. E passamos ali num lugar e vimos e alugamos. Eu tinha uma lista de uns 40 nomes, 30 e poucos, 40, que gostariam de frequentar a igreja quando eu abrisse a igreja. Dessa lista, irmãos, para a glória de Deus, nenhum veio. Nenhum dos 40, nenhum. Eu fiz planos. Cheguei a marcar uma reunião, uma igreja na Gavião Peixoto, que estava saindo dali para alugar o espaço para nós. Não deu certo. E o Senhor nos levou num lugar onde nós não tínhamos dinheiro para pagar nem o primeiro aluguel. E sabe o que aconteceu? O proprietário disse, vou dar 2 meses de carência, você não vai pagar. E quando chegou no 3º mês, nós já tínhamos o dinheiro para pagar o aluguel. E as coisas foram acontecendo. Sabe por quê? Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos necessariamente. Mas nós temos que ter paciência.
salmista, no Salmo 40, diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Irmãos, para esse salmista dizer: me ouvi quando clamei por socorro, ele devia estar andando em caminhos tortuosos, caminhos difíceis. Aí ele disse assim: help! E o Senhor entende inglês? Ele entendeu, disse: alguém está me chamando, eu vou olhar. É assim que eu entendo. O que está acontecendo? Senhor, eu não aguento mais. Vem por um caminho. Aí diz o salmista: ele pegou os meus pés e firmou-os numa rocha, tirou os meus pés primeiro do lamaçal e firmou sobre a rocha. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, e me ouviu quando clamei por socorro, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e o quê? E temerão. A letra é mais ou menos assim. E confiarão no Senhor. Então, o propósito de tudo é que você passe por um caminho e as pessoas te vejam e digam: vamos confiar no Deus dessa pessoa que está trilhando esse caminho. Vamos ficar de pé, queridos. Vocês que levantaram as mãos, eu queria que vocês viessem à frente. E se tiver mais alguém que quiser vir, pode vir. Você levantou a mão por um propósito. Você está com um propósito. Você tem um prazo. Você tem um prazo. Eu vou te assustar agora. Está preparado? Então você pode voltar, tá? O prazo que vocês deram pode não ser cumprido. O Senhor pode te surpreender e te dar mais rápido, mas Ele pode fazer esperar um pouco. Quando Ele tem propósito, e Ele tem na vida de vocês e na minha, nossa, Pai, quanta coisa o Senhor vai lembrando a gente. José, caramba, estou aqui nessa prisão, não fiz nada. E ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. Aí ele diz assim: o copeiro, né, que não morreu, o padeiro morreu. Chega lá, fala com o faraó. Tá, pode deixar, estou saindo da cadeia. Você não esquece, hein? Não esquece. Passou mais um tempão. Um belo dia. Muito tempo. O faraó tem um sonho. Gente, quem é que pode interpretar esse sonho? Aí o copeiro: uau! Ah, meu Deus, como é que eu fui esquecer? Não, ele não esqueceu. O Senhor disse assim: quem não pode esquecer de você sou eu, não é o copeiro. Aí ele fez ele ter uma amnésia lá de um tempo. Então, irmãos, a última vez que eu falei, quando chegar aqui, pastor Welber já veio aqui pregar aqui várias vezes. Ele vai voltar um dia. Vocês vão perguntar a ele, ou eu pergunto para ele falar para vocês. A última vez, ele me põe num trem, primeira vez que eu estava nos Estados Unidos, não falava nem hot dog. Hoje eu já falo hot dog, hambúrguer, mas não falava nada. E ele me põe um trem dentro de Nova York, para eu ir para Boston, numa igreja do pastor amigo. Ele me levou na estação de Nova York. E quando eu estava saindo, eu disse assim: meu pastor, foi um negócio assim, de última hora, e eu disse assim: pastor Welber, não esquece de ligar para ele. Era fevereiro, neve. E se eu chego na estação e esse pastor não está lá, meu Deus, o que eu vou fazer num lugar que eu não conheço ninguém?
E eu digo, não esquece, deixa comigo, mas não esquece. Ah, foi só falar isso, o homem esqueceu. O homem esqueceu. Eu entrei no trem e dormi. Quase chegando em Boston, eu pensei assim, e se ele esquecer? Irmãos, eu dei um pulo na cadeira, que a pessoa que estava do meu lado tomou um susto. Eu digo, Jesus, e se ele esquecer? Aí eu fui calcular, se ele esquecer, eu vou chegar lá às 7 da noite de um domingo, e nem sei voltar, porque depois que ia botar no trem, era o outro lá. Eu era matuto, tinha a primeira vez que eu estava indo, um frio miserável. E eu comecei, meu Deus, o coração, não, ele não pode esquecer, Senhor, não deixa. O Senhor disse assim, deixa comigo, rapaz, ele vai esquecer, deixa comigo. Quando eu cheguei na estação, o pastor não estava lá me esperando. Por quê? Porque ele esqueceu de avisar, o pastor não sabia que eu ia ali. Só que eu tinha um telefone, de lá da casa do pastor, e eu peguei assim, bom, telefonar, acho que eu sei, botei uma moedinha lá, pim, chamou 3, 4, 5, 6, eu já comecei quase a chorar, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Com a mala cheia de CD, um frio miserável ali. Aí o telefone atendeu, eu digo, pastor fulano? Ele disse, sim, quem é? Eu falei, é o pastor Isaías, é o Isaías, não era pastor. Então, pastor Welber te ligou? Eu disse, não estou nem sabendo, você está onde? Estou aqui na estação. Rapaz, você deu sorte, eu já tinha saído e voltei para pegar um negócio aqui. Eu vou pedir para te pegar aí na estação. Deixa eu te dizer, meu amado, o tempo que Deus tem para nós, às vezes coincide conosco, mas não necessariamente tem que coincidir. Então o prazo que você está dando, você tem direito. Faz um compromisso com Deus, faz. Mas não se assuste se ele falar assim, não, mais 2 anos, mais 6 meses, mais 10 dias. Ou então diz assim, você está esperando para ano que vem? Eu te quero agora. Agora, pode ser que alguns irmãos aqui estejam falando, assim, eu vou esperar, daqui a um ano, quando os irmãos líderes da igreja me chamarem, daqui a um ano eu estou pronto. O Senhor disse, levanta agora, caminha de volta e enfrenta, porque eu estou te levantando, estou te capacitando. A conversa é comigo. Entenderam sobre o tempo? Então vamos orar. Em nome de Jesus, meu amado, feche os seus olhos e não pense em dificuldade, tá bem? Pai, em nome de Jesus. Os nossos caminhos, puxa vida, quantas vezes já acertamos? Nem sempre erramos, muitas vezes acertamos. Mas foi porque o Senhor estava no negócio, e nem sempre sabemos quando o Senhor estava, e muitas vezes dizemos, ou dissemos, graças a Deus pela minha experiência, mas não foi, é porque o Senhor te segurou pela mão e te levou. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui com projetos e propostas, nós estamos aqui com sonhos, mas é preciso que nós aceitemos caminhar contigo e ter um tempo de maturação. Agora, Deus, eu posso dizer para eles que o Senhor não vai dar 5 anos se o Senhor precisa de algo em 1. Ele não vai ter que esperar 2 anos se o Senhor precisa em 6 meses. Mas se o Senhor precisa para 1 ano, não adianta ele bater o pé que quer em 6 meses. Porque foi assim com os servos que o Senhor preparou. Foi assim com José. Quando o Senhor revelou ele, ele tinha 17 anos. Mas quando ele começou a reinar, a governar, ele tinha 30. Foi assim com Davi. Mas não necessariamente tem que ser assim, tudo de ano para nós. Mas o que eu quero é que as pessoas que estão aqui na frente entreguem espontaneamente os caminhos deles a Ti. Que eles aprendam a esperar com paciência. Que eles aprendam que fora de Ti não há quem possa dirigi-los. Que eles tenham paciência de querer
alcançar no teu reino alguma coisa que o Senhor está vendo que ainda não podem alcançar. Em nome de Jesus, Senhor, mostra para eles. E se alguém está dando a si próprio um tempo, dizendo, daqui tanto tempo eu vou estar pronto, mas se o Senhor precisar imediatamente, chama agora, Pai. Eu quero que o Senhor mostre a eles os milagres. Senhor, que esse povo que veio aqui à frente agora, tenha consciência de saber guerrear. Batalhas espirituais, batalhas serão propostas, entrarão no caminho deles, para que eles desistam. Mas quando o Senhor perceber que eles vão perder, o Senhor vai desviá-los, eu tenho certeza. Eles não vão nem ver, o Senhor vai desviá-los da batalha. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem alguém aqui para aceitar Jesus hoje como seu Senhor e Salvador? Diz o pastor, ora por mim. Se tem alguém, faz assim com a mão. Não sei se todos já são cristãos.